Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha nessa semana que vai do dia 10 ao dia 16 de junho de 2024. Quais são as principais energias, os principais eventos para essa semana que a gente tem pela frente? Bom, gente, a semana ela está bastante delicada porque nós temos alguns aspectos desafiadores. Primeiro a gente vai ter a quadratura de Marte aqui com Plutão, Marte em Touro, Plutão em Aquário, o que por si só já traz uma energia bastante delicada que pode trazer conflitos, algum tipo de discórdia, muita resistência, problemas nas relações, nos grupos, mas também pode ser que a gente utilize essa energia de uma forma positiva, cortando algumas coisas que a gente tem que cortar, decidindo algumas coisas de uma vez por todas. Então tem essa energia aí que também pode ajudar. A gente vai ter também Mercúrio fazendo quadratura aqui para Saturno, Mercúrio em Gêmeos e Saturno lá no signo de Peixes. Lembrando que as quadraturas são sempre desafios, são momentos de tensão, e esses momentos de tensão tiram a gente de uma zona de conforto, de um lugar que a gente se acomodou. Então, se a gente souber aproveitar essas tensões e tomar algumas decisões, pode ser que as coisas caminhem para um resultado mais positivo. Mas a quadratura de Mercúrio e Saturno é uma quadratura que pode ser que traga alguns momentos de desconforto no sentido de ilusões, mentiras, falsidades, questões que a gente não está vendo, questões que estão no inconsciente, principalmente daquilo que é falado, documentos, coisas virem de forma errada. Ou seja, esse tipo de energia que pode vir aí, mas também é uma oportunidade de perceber o que está errado e conseguir consertar, de deixar de ser enganado e passar a perceber a verdade. Então tem esse outro lado aí que acaba ajudando também. Aí a gente vai ter a Vênus em outro aspecto de tensão, fazendo quadratura para Netuno, mas isso na semana que vem, e na semana que vem também a gente vai ter Mercúrio fazendo quadratura para Netuno. Mas são energias para a semana que vem que a gente talvez já comece a sentir essa semana. Mas fora isso, para essa semana, o que a gente tem? A gente tem o Sol fazendo um sextil aqui para Quirón, e Mercúrio também conversando com Quirón, ou seja, uma semana em que a gente vai ser chacoalhado de alguma forma, mas também é uma oportunidade de enxergarmos processos de cura. Talvez a gente consiga falar e expressar aquilo que está incomodando. Existe a possibilidade de trazer resolução para questões internas. Então, se você é cutucado, se você é tocado em alguma ferida, se algum gatilho surgir essa semana, talvez a gente consiga entender, compreender e resolver essas questões, superar, né? É uma semana de muita superação também para a gente. A gente vai ter a lua crescente acontecendo no signo de Virgem, isso ali na sexta-feira, na virada de quinta para sexta, às 2h18, e nesse mesmo dia a gente vai ter o Sol e Mercúrio conjuntos, ou seja, Mercúrio Casime no coração do Sol, ele já direto, a gente teve o Mercúrio Casime com ele retrógrado, e agora com ele direto, talvez a gente tenha uma compreensão muito clara daquilo que a gente errou no passado, aquilo que a gente ajustou e o como caminhar para frente. O que fazer, quais decisões, quais acordos, quais contratos, como escrever, como dialogar, que palavras usar. As coisas podem ficar claras, portanto que a gente não caia nas ilusões aí. Portanto, que a gente não se auto-sabote, não se engane, não vá pelo caminho das mentiras, das enganações, né? Tudo pode fluir se a gente estiver atento também às pessoas que está o tempo inteiro sendo mostrado para a gente nesse período que existem pessoas e situações que são boas, que são corretas, mas também tem um outro lado que pode ser que esteja enganando, mentindo, falsificando, desviando verbas e coisas do tipo. Então a gente está meio que descobrindo tudo isso, né? E é claro, as pessoas que atuam dessa forma podem ter um impulso maior para continuar tentando enganar, mas existe também a chance de serem pegas. E aí são esses os aspectos, e o arcano que saiu aí pra gente foi o Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros não é um arcano fácil, leve, tranquilo de trabalhar, porque primeiro ele precisa de ter muita perseverança, e vocês veem que a gente vai ter uma fase crescente com a lua no signo de Virgem, conversando com Urano. Vocês veem que o meio do céu para os brasileiros vai estar Capricórnio e o ascendente Áries. E a gente ainda vai ter essa tensão de Marte aí, ou seja, não tá leve a semana. Com certeza é uma semana que vai exigir muito da gente, muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, perseverança, mas é importante a gente entender que o processo ele está lento. Marte está no signo de Touro e o Cavaleiro de Ouros fala dessa lentidão. É uma energia que quer movimento, mas tem um peso.
né, que é a terra, e o cavaleiro é uma energia de movimento. Então, ele quer se movimentar, mas ele tem suas obrigações e suas responsabilidades, né? Esse cavaleiro aqui. E é isso que ele está dizendo para essa semana. Gente, não vai ser fácil. É necessário persistir, confiar no processo, mudar alguns paradigmas. O desafio aí é ter estratégia para mudar os rumos, né, das surpresas que podem aparecer, para as situações que podem mudar tudo, revelações que podem vir para essa semana. Esse arcano ele pede paciência, né? Uma semana que a gente vai ter que ter paciência, porque tudo acontece no tempo dele. A gente vai ter Mercúrio conversando com Saturno, o que fala a respeito disso também, né? As coisas precisam acontecer no tempo de maturação delas. Não adianta a gente tentar apressar os resultados. E se a gente tiver pressa, talvez a gente tenha que sentar e esperar, porque as coisas não vão acontecer no tempo que a gente quer. E isso pode trazer uma certa impaciência, inquietude, ansiedade, porque a gente quer tudo rápido, mas as coisas não estão indo nesse ritmo. E o Cavaleiro de Ouros está aí para dizer isso também para a gente. Esse arcano, ele também representa um certo cansaço, porque nada do que ele faz é agradável, tudo é por obrigação, tudo é por responsabilidade, então ele não curte. Eu sempre dou esse exemplo para o Cavaleiro de Ouros, que ele é aquele que no fim de semana está todo mundo se divertindo e ele está lá lavando o carro, ele está lá faxinando a casa, porque é o único dia que ele tem para limpar a casa, ele é aquele que está fazendo um bico extra para poder ter um dinheirinho extra, porque precisa pagar uma conta, ou seja, enquanto todos estão na farra curtindo, ele está trabalhando porque tem que. Né? E essa é a energia desse arcano, e a energia que está aí para a semana. Então é cansativo, não é agradável, mas o resultado de todo esse esforço pode ser o sucesso. Então, é isso, né? E como a gente está numa fase crescente, esse arcano também representa arregaçar as mangas, pegar firme no trabalho, focar e executar. E Marte está lá para isso também. Não por acaso saiu esse arcano para a gente, né? Então esse arcano tem tudo a ver com essa semana que não está nada fácil para a gente. Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui dia a dia para que a gente consiga entender melhor o que a gente pode trabalhar durante essa semana. Já na segunda-feira eu estou gravando para vocês, como vocês podem ver, os aspectos eles estão leves, não tem nenhum aspecto principal, apesar de que nós estamos vindo de um domingo, onde a gente teve uma quadratura em T com a Lua aqui no signo de Touro, fazendo quadratura a Marte, e Marte fazendo quadratura a Plutão, ou seja, a gente já vem de um final de semana bastante tenso, mas a segunda-feira talvez seja esse dia que a gente consiga ajustar as coisas, portanto que a gente tome a frente desses projetos, portanto que a gente se movimente, faça alguma coisa a respeito. É uma Lua em Leão que está conversando com os nodos e também com Mercúrio, então tudo tende a fluir, por mais difícil que esteja, ou seja, a gente sentiu uma tensão, as coisas não estavam fluindo tão bem, mas no momento que a gente para, pensa, raciocina, usa a estratégia mercuriana, né, coloca a cabecinha para pensar, reflete sobre as soluções dos problemas, pronto, as coisas podem se solucionar. Então, a segunda-feira aí mostra que existe essa possibilidade. Já no dia 11, terça-feira, a gente tem a Vênus aqui conversando com Quiron, em um aspecto positivo, na virada de segunda para terça, horário de Brasília, e tem muita gente perguntando, Débora, isso serve para mim? Eu estou em outro país? Gente, essas previsões que eu faço é para todo mundo, todos nós do planeta. A Vênus vai estar aqui conversando com Quiron para todos nós no planeta, não importa onde você esteja. A única coisa que muda é o horário. Então, se você está em um outro país, você tem que olhar o fuso aí para o local onde você está e fazer a conversão da hora aí, para que você tenha uma noção, tá bom? Aqui eu sempre falo que é o horário de Brasília. Então a Vênus vai estar conversando com Quiron no dia 11, inclusive aqui para o Brasil, é um dia antes do Dia dos Namorados, né? E lembrando que a Lua aqui em Leão, e lembrando que o signo de Leão também é um signo romântico que fala dos namoros, que está no início do flerte, das paixões, do sexo sem compromisso, a Lua vai estar conversando com o Sol aqui também em um aspecto harmônico. Então essas conversas de Vênus e Lua com Sol aqui pode ser interessante para essa terça-feira, para ajustar algumas questões que precisam ser ajustadas ou esclarecer algumas coisas, principalmente se você está namorando, se você é casado ou casada, se você tem um compromisso sério com alguém ou se você está flertando, se você está só curtindo com alguém, também é um momento de repente, procurar entender
para onde que essa relação vai. Pode ser um momento de conversa, de papo e de deixar alguns medos, algumas inseguranças de lado e conseguir colocar, expressar e colocar para fora as ideias e o entendimento que a pessoa está tendo daquela relação. Então é interessante, mas aí a gente vai ter às 10 horas e 21 minutos dessa terça-feira a quadratura de Marte e Plutão. Claro que essa quadratura traz uma atenção, principalmente para a astrologia mundial, mas dentro das nossas vidas, a gente pode reverter essa quadratura, essa tensão, esse desafio, para que a gente saia de um lugar confortável, talvez de uma inação, de uma passividade, de olhar para as situações da sua vida, decisões que você quer tomar, questões que você quer ajustar com a Vênus aqui, né? Lembrando que Marte está aqui, olha, mas a Vênus está lá no signo de Gêmeos. Então Marte, ele é o dispositor da Vênus. A Vênus está querendo bater um papo, está querendo entender as situações. E como ela está conversando de forma harmônica com Quiron, pode ser justamente aquele dia que essa tensão venha trazer coragem para a gente esclarecer coisas bem profundas, delicadas, assuntos que a gente não quer tocar, principalmente nas relações íntimas. Se você tem alguma questão no seu relacionamento, por exemplo, na sua intimidade, se tem alguma coisa que o parceiro ou a parceira faz que você não gosta, que te incomoda, talvez esse seja o momento de falar. Mas não só isso, isso aqui também fala da área do trabalho, de pessoas que a gente faz acordos, que a gente trabalha em parceria, que é a Vênus, né? Então, se tem alguma situação que está conflituosa, que você não está gostando, que está incomodando, pode ser que a gente crie coragem para sair de uma certa passividade e colocar o nosso ponto de vista, ter atitudes assim. Mas isso aqui também pode representar uma certa resistência, uma tensão entre as pessoas. Você ter uma ideia, outra pessoa ter outra ideia e as duas ficarem fixadas nas suas ideias e nada andar para frente. Isso pode trazer um conflito, inclusive um conflito de ideias de grupos, mas também é um período muito bom com a Vênus aqui no signo de Gêmeos para uma baita limpeza nas nossas redes sociais, uma baita limpeza em relação a quem a gente segue, ainda mais porque a gente vai ter uma lua crescente acontecendo no signo de Virgem. Isso na sexta-feira, aqui, olha. A gente vai ter essa lua crescente lindíssima, fortíssima, conversando com Urano, inclusive, quase em um aspecto exato. Então, é possível da gente fazer uma baita limpeza, tirar tudo aquilo que está incomodando, que a gente está tentando agradar para não perder um contato, para não perder um contrato, sabe? Talvez a gente crie coragem para colocar fins em algumas dessas situações. A gente já está com essa energia há bastante tempo, a gente já está sendo meio que preparado para poder fazer uma renovação, regenerar as nossas conexões, as nossas redes relacionais, e se tiver algum conflito, alguma situação difícil que pode levar a um combate, né, ou algum tipo de confronto, procure evitar, mas se não der para evitar, sempre tenha equilíbrio e entenda até onde vai o seu direito, até onde vai o direito do outro, até onde vai o seu espaço, até onde vai o espaço do outro. Procura não invadir o espaço do outro. Use as palavras com sabedoria, que a gente vai ter Mercúrio conversando com Saturno. Vênus, no meio de tudo isso, pode trazer, se você não souber fazer as coisas da forma correta, justa e equilibrada, pode ser que venham processos, né, situações que podem trazer aí problemas para o futuro, então fiquem atentos, tá? Aí a gente vai ter a Lua aqui também conversando com Quiron em trígono, ao mesmo tempo que Lua e Vênus também vão se conversar, mas a Lua vai fazer uma quadratura a Urano. Isso tudo na terça-feira, gente. Então existe uma situação de conflito, de mudanças, de reviravoltas, de surpresas, de situações inesperadas que podem vir atravessar o nosso dia e talvez a gente tenha que mudar planos. Aí entra o Cavaleiro de Ouros. É ter persistência, saber lidar com essas mudanças de paradigmas. O desafio aqui é ter uma estratégia para que a gente possa ser resiliente, mudar o rumo das coisas. O Cavaleiro de Ouros está aí para nos dizer isso, então a gente tem essa possibilidade de conseguir administrar bem as situações, por mais conflituosas que elas estejam. Aí a gente vai para o dia 12, quarta-feira, onde a Lua já entra no signo de Virgem. A Lua entrando no signo de Virgem melhora um pouco toda essa tensão que a Lua passou aí no signo de Leão, porém, ela vai fazer muitos aspectos de quincúncio aí para os planetas que estão no signo de Áries, ou seja, para o nó do norte, Quiron, que não são planetas, são pontos no mapa, mas porém ela vai fazer bons aspectos aqui para Marte e também depois para Urano, que inclusive na sexta-feira a gente vai ter esse mapa aí
da lua crescente. Então, a lua entrando no signo de Virgem nesse dia 12, é interessante pensar que a energia virginiana, ela é muito minuciosa, ela é muito detalhista, ela é muito crítica, então ela olha os detalhes, percebe as coisas, vê o que não está funcionando, tenta consertar aquilo que não está funcionando direito. E é claro que essa energia para os dias dos namorados não é uma energia muito bacana, né? Porque às vezes a gente pode ficar cri-cri demais, né? Apontar algumas coisas aqui, outras ali. Portanto, que a gente consiga esclarecer as coisas antes, talvez isso não prejudique tanto esse dia aí. Mas aí às 7h26, a Lua vai fazer aqui um lindo trígono para Marte no signo de Touro. Esse dia, ele está muito bom para o trabalho, principalmente para aquilo que a gente precisa executar, mudanças, limpezas e faxinas e detalhes que a gente precisa olhar. Lembrando que a energia de Virgem é uma terra mutável, aquilo que não está funcionando a gente pode mudar, é a possibilidade de trazer mudanças para questões práticas da nossa vida. Se algo está difícil, a energia virginiana vai lá e conserta para deixar aquilo mais simples e mais prático. Então, é um dia que talvez a gente consiga tirar os empecilhos, as dificuldades, os problemas do meio do caminho, vai jogando fora, vai, sabe, fazendo aquela limpa no nosso caminho, para que as coisas fluam melhor, para que a gente consiga fazer o nosso trabalho de forma melhorada, para que a gente tenha mais eficácia e eficiência ao cuidar dos assuntos que estão ali vindo e bombardeando a gente. Tem muita coisa sendo revelada, tem muita coisa delicada sendo trabalhada, situações que a gente às vezes não quer olhar, feridas que estão sendo tocadas, e talvez com essa lua em Virgem a gente consiga administrar muito bem essas situações e deixar as coisas mais simples para se resolver, né? Que aí é Marte, é resolver. Então tá bacana aí, mas a gente vai ter nesse dia Mercúrio fazendo quadratura a Saturno e a Lua aqui também vai fazer quadratura a Júpiter aqui no signo de Gêmeos. Então a gente vai ter 2 quadraturas ao longo desse dia, no período da manhã aí inclusive, e a gente termina essa quarta-feira com essas 2 tensões. Mercúrio fazendo quadratura a Saturno, com essa lua em Virgem, gente, é importante andar na linha, é importante não procrastinar. Aquilo que precisa ser feito, vamos fazer, vamos nos organizar, nos disciplinar, cumprir os horários, cumprir os acordos, para que tudo corra bem. Agora, Mercúrio aqui, conversando com Saturno, pode ser também aquele momento de tensão em que alguma coisa que você planejou, talvez alguém não siga aquela instrução, talvez alguém fique desfocado, não se comprometa, e a tendência com a Lua aqui é a gente pegar e fazer, conversando com Marte. Só que a gente pode acabar atropelando as outras pessoas, então é simplesmente você ter paciência, procurar ter uma visão mais clara das situações, não aumentar muito com a Lua aqui fazendo quadratura a Júpiter, que está aqui, não aumente muitas coisas, procure não deixar a crítica tomar a frente de você sair apontando tudo, todos os erros, para não criar um clima de conflito e desarmonia, porque se isso acontecer pode ser que a situação fique tensa e muitos problemas podem vir, muitas discussões, muito apontamento de dedo, sabe? Aquela situação meio difícil, principalmente no trabalho e nas nossas tarefas diárias, dentro de casa, com funcionários. Então, procure entender a situação e ir conforme o fluxo, para que não crie tensão e não bata de frente com nada. Mas esteja atento e observando tudo que puder observar e preste atenção a enganos nesse dia, tá? Aí a gente vai para quinta-feira, dia 13 de junho, aonde o Sol, aqui no signo de Gêmeos, vai conversar lindamente com Quiron, e a gente ainda vai ter Mercúrio também conversando, e no meio disso a gente tem a Lua aqui no signo de Virgem fazendo oposição a Saturno. Gente, a quinta-feira é aquele dia que talvez a gente perceba aonde está incomodando, aonde estão os enganos, aonde a gente está se auto-sabotando, aonde a gente está procrastinando, e é uma autoconsciência. Talvez a gente perceba mesmo, tenha isso muito claro na nossa cabeça. Bom, quem está fazendo isso sou eu. Eu que preciso mudar as minhas estratégias, mudar meu comportamento, mudar meus hábitos. Então, é um dia que talvez a gente consiga entender quais são os processos que a gente está tendo
né? Pode ser esse tipo de despertar de consciência em relação às feridas. É aquilo, não cabe ao outro curar aquilo que está sendo incômodo dentro de você. Se algo está te incomodando, você tem o poder de mudar. E a energia virginiana, ela é maravilhosa para isso, para que você mude as estratégias, os hábitos, a sua rotina, que você ajuste as coisas para que elas fiquem melhores, ou seja, o poder está nas suas mãos. E esse dia pode ser aquele dia que a gente consiga entender esses padrões e a gente consiga ajustar as coisas. Portanto, que a gente não se engane, se auto-engane, não fique buscando desculpas para não fazer alguma coisa, para não executar, lembrando que Marte está lá conversando com Plutão. É muito importante a gente executar as mudanças e as transformações que a gente quer fazer para ter resultados melhores. Lembrando que aqui a gente ainda está na fase nova da lunação geminiana, que eu inclusive fiz o vídeo, eu vou deixar aí no card de informações, porque praticamente toda semana a gente vai ter a energia da lua nova vibrando para a gente, mas tem vídeo aí para que vocês possam entender. Aí a gente vai para o dia 14, sexta-feira, que aí sim é o dia da lua crescente, que a lua chega aqui e forma um ângulo de 90 graus com o Sol. Lembrando que o Sol vai estar fazendo quadratura ali para Saturno e também começando uma quadratura para Netuno. Vênus também vai estar fazendo essa quadratura. E a gente ainda vai ter aqui a lua fazendo uma oposição a Saturno e Netuno. Então a gente tem uma quadratura em T nessa lua crescente. Aí a gente inicia de quinta para sexta com a lua fazendo quadratura a Mercúrio também, mas a lua vai fazer um trígono lindíssimo para Urano no signo de Touro. E no meio de toda essa bagunça, a gente vai ter o quê? Sol e Mercúrio em conjunção. Mercúrio no coração do Sol. Gente, essa lua crescente, ela tá mostrando os desafios pra gente, mostrando aonde que as coisas não estão funcionando bem na energia virginiana, o que precisa de conserto, o que precisa de correção, o que precisa de ajuste, quais as manias, os hábitos e as rotinas que a gente precisa mudar. Ou seja, tá tudo vindo pra gente, tudo sendo mostrado. E o desafio é a gente fazer a mudança, é a gente ajustar, corrigir, conversar com as pessoas, explicar, esclarecer, porque a gente está tendo Mercúrio, que é o regente dessa lua crescente, em conjunção com o Sol. Por mais que as coisas estejam tensas, a gente está conseguindo ter clareza ao enxergar as coisas, mesmo com a Lua fazendo oposição a Netuno e a Saturno. Então, para enxergar os enganos, aquilo que está oculto, os inimigos por detrás dos bastidores, para que a gente entenda que a gente pode ser também o nosso próprio inimigo, que a gente acaba se sabotando para que as situações não fluam, esse dia e essa fase crescente vai mostrar isso para a gente vai precisar agir, tomar atitudes e dar direções para esse momento de fase crescente. É um momento de muito ajuste, de muita correção, mas Marte está conversando com Plutão ainda. Então o que a gente tem? O que precisa colocar fim? Quais são as situações que a gente precisa se colocar? Do que a gente está saturado? O que está no limite? Que a gente não quer mais. O que está incomodando? Quiron super ativo essa semana. Ativo de forma positiva, a gente está podendo enxergar uma fórmula de parar com que essas feridas sejam tocadas e inflamadas. Então, se você quer se curar, você quer tratar as suas feridas como o grande enfermeiro do zodíaco, pronto, você tem tudo para conseguir arrumar as ervas, as ferramentas, os equipamentos para fazer esse processo de cura e conseguir também mudar as coisas que precisam mudar, tá? Então, a gente termina esse dia com a Lua aqui entrando no signo de Libra e, ao mesmo tempo, conversando com Plutão. Então, apesar de todas as tensões e com o Sol e Mercúrio em conjunção, lembrando, a Lua vai conversar com Plutão e Plutão continua conversando com Marte. Aqui talvez a gente consiga com a Vênus, né? Lembrando que Libra, a Lua vai estar aqui e o dispositor da Lua vai ser Libra. Libra está lá no signo de Gêmeos, numa energia de ar que conversa muito bem com essa Lua. Então, se a gente quer harmonizar, equilibrar, remediar uma situação, se a gente quiser pesar na balança e agir na direção daquilo que a gente quer mudar e transformar, mas de forma pacífica, de forma justa, de forma harmônica, talvez a gente consiga. Portanto, que a gente compreenda os processos de ajustes e correções que a gente precisa fazer. Então, a gente vai estar muito naquela energia da rainha de espadas, sabe? Meio frio, mas com sangue nos olhos para resolver as situações de forma justa e correta.
É mais ou menos essa energia que está aí para essa sexta-feira. Aí a gente vai para o sábado. A Lua é já aqui no signo de Libra, vai conversar lindamente com Júpiter e também vai fazer oposição e conjunção aos nodos. Praticamente esses dois aspectos que a gente tem no dia 15, sábado, mas é claro que o lindo trígono entre Lua e Júpiter, lembrando que a Lua ainda vai estar conversando ali com Plutão, de alguma forma, esse dia pode trazer uma certa leveza, mas ao mesmo tempo, é aquele momento de ajustar as velas. O nó do sul vai estar sendo tocado, que é justamente aquilo que a gente precisa ver dentro das relações, dentro das parcerias, aquilo que está desarmônico, aquilo que está tirando o nosso bem-estar, a nossa paz de espírito. A Lua tocando, fazendo essa conjunção com o nó do sul, está falando, olha, continua, alguma coisa continua aí te incomodando? A Lua lá com Plutão e Júpiter vai ajudar também a ampliar a sua visão. Mas é um dia que é muito bom, é sábado, se você quiser sair, conversar com as pessoas, se distrair, se divertir um pouco, rir, aproveitar, esse dia está muito bom. Mas fique atento aos sinais, porque algumas coisas podem ser mostradas para você em relação àquilo que você percebe que não te faz bem. Então você está aí numa confraternização, numa festa, em um show, e você está com um grupo de amigos e de repente você percebe que aquela pessoa tóxica está tendo certas atitudes e você vem a descobrir, né, a perceber, caramba, é essa pessoa que me incomoda, é esse tipo de comportamento que me faz mal, que me desperta gatilhos, eu vou me afastar dessa pessoa. Então é onde talvez a gente consiga perceber o que a gente quer e o que a gente não quer, que aí é a Lua fazendo oposição ao nó do norte, que fala dessa direção que a gente quer tomar, lembrando que Marte, ele está no signo de Touro e também tem o dispositor a Vênus, então a Lua vai estar aqui, que tem o dispositor a Vênus, e Marte também tem o dispositor a Vênus. Então, tá bem bacana para que a gente decida e perceba e também coloque alguns pontos finais. Tá bem bacana para isso. E sábado pode ser um dia divertido que acabe mostrando pra gente aquilo que a gente precisa ver. Aí domingo a gente tem a Lua ainda aqui no signo de Libra, fazendo oposição a Quirón, mas conversando lindamente com o Sol. Então a oposição a Quirón, lembrando que a oposição é igual à lua cheia, né? Então Quirón, ele está cheio, a lua está toda iluminada de Quirón. Tá tudo frente a frente, cara a cara. Então é como se a gente estivesse com o Quirón mostrando pra gente tudo aquilo que ele precisa revelar. E com a Lua conversando com o Sol, talvez a gente termine essa semana sabendo exatamente como articular as situações, como mudar as situações. Lembrando que a gente ainda vai estar na fase crescente em Virgem, então a gente está fazendo a limpa, a gente está reorganizando, reajustando as coisas. Lembrando que eu vou fazer o vídeo da Lua crescente para vocês no signo de Virgem. Eu tô com uma semana corrida, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, eu vou conseguir gravar esse vídeo para vocês a tempo. Se não, eu gravo depois e vai valer do mesmo jeito, porque dura aí 7 dias a fase crescente, né? Então, para a gente organizar as coisas, com o Mercúrio ali, com a Vênus no signo de Gêmeos, o Sol e a Lua em Libra, gente, é maravilhoso. Aproveitem esse domingo porque talvez a gente consiga realmente mudar as coisas, ter clareza mais uma vez para entender o que a gente precisa modificar na nossa rotina, quais tipos de conexões, que tipo de informação que a gente quer. Vai estar tudo muito claro para a gente conseguir encontrar harmonia, equilíbrio e tirar aquilo que tira a nossa paz do meio do caminho, tá bom? E aí tem a semana que vem, que é segunda-feira, mas eu trouxe para vocês aqui o dia 17 só para vocês entenderem que a gente vai ter uma segunda-feira que vem ultra mega ativa. Inclusive a Vênus vai sair do signo de Gêmeos e vai entrar no signo de Câncer. E a gente ainda vai ter a quadratura de Vênus e Netuno, Mercúrio também fazendo quadratura a Netuno, Mercúrio entrando também no signo de Câncer, e a gente vai ter a conjunção de Vênus e Mercúrio. Isso tudo na segunda-feira, mas isso é assunto para a próxima semana, por isso acompanhem aqui no canal, se inscrevam, acionem o sininho para que vocês possam receber essas informações aí, tá bom? E é isso, pessoal, esse foi o vídeo do Céu da Semana para essa semana que vai do dia 10 ao dia 16, com spoiler aí para o dia 17. Desejo para todos vocês uma linda semana, que a gente consiga entender que existem conflitos, situações tensas, momentos que podem trazer bastante desconforto para a gente, mas as tensões, os desafios, que são os aspectos de quadraturas e oposições, eles tiram a gente da zona de conforto.
são energias que fazem a roda girar, né? Quando está tudo calmo, tudo tranquilo, tudo fica estagnado. Então precisa de vez em quando dessas tensões para que a gente saia do lugar, para que a gente tenha algum tipo de iniciativa, seja por bem, seja por força maior, né? Por força que empurra a gente sem a gente querer, mas as tensões, as quadraturas estão aí para isso, tá certo? Que a gente entenda essa energia. Lembrando que eu compartilho essa tabela de aspectos com vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos, que estão aqui, tem as minhas próprias redes sociais que estão aqui. Lembrando que tem Débora Mexica Oficial, onde eu falo sobre os arcanos, inclusive tem um conselho dos arcanos que eu coloco ali toda semana para vocês. Tem o Telegram aqui também. Lembre-se de deixar o joinha, de compartilhar esse vídeo, de deixar seu comentário, de se inscrever no momento que você se inscrever, acionar o sininho, de se tornar membro e caso vocês queiram mais informações, tem o meu site lá para vocês, tá bom? Gente, é isso. Desejo para todos mais uma vez uma linda semana. Lembrando que eu deixo os vídeos de referência aí para vocês e caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.